eu sou o António Manuel, o filho mais novo desta família, era o 11º filho, tenho 78 anos. Este é o meu irmão, que era dos do meio, tem 87 anos, o Alcino de Jesus Abreu. Vive aqui na aldeia, eu estou a viver no Porto, embora venha aqui lá uma vez por mês, quando às vezes até menos tempo, porque tenho os netos a quem dou auxílio e, portanto, nem sempre é possível eu vir cá. Esta semana estou, mas sexta-feira já vou, amanhã vou para o Porto, porque a minha vida é lá. Eu fui professor primário durante 5 anos e meio, estive em Moncorvo 2 anos, estive na Carrazeda ao primeiro ano que trabalhei, em 52, 53, depois Moncorvo 53, 55, daí fui para o Conselho de Amarante, para Vila Miã, melhor na freguesia de Real, onde passei um ano, estive ligado lá um ano, mas esse ano teve a tropa metida por meio. Entretanto, concorri aos serviços da Inspeção de Trabalho e deixei o ensino, acabei a minha vida profissional como inspetor do trabalho, passando por Lisboa, 6 anos, e depois vim para o Porto e aí me reformei, já lá vão 20 anos. Depois de trabalhar há 40 anos, reformei há 20 anos. Da minha infância, são recordações muito boas. Então este meu irmão era muito amigo meu, e o outro que nós dormíamos no mesmo quarto, chamávamos-lhe a camarata, tínhamos lá 3 camas, cada um em sua cama, mas era sempre aquele desejo de querer dormir com eles, porque eles faziam 30 por uma linha, desde fazer os brinquedinhos na altura que se faziam de cortiça, o carrinho de bois e os boizinhos, esses pormenores de infância, era porque brinquedos, quando os meus pais iam ao Porto, traziam às vezes uma rodinha que fazia tlim, 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 aquilo era uma coisa fora de série, porque cá na aldeia, a rapaziada, os moços da minha idade, não tinham nada disso. Eu ainda ia tendo assim umas coisinhas nos brinquedos. Recordo-me agora até de um brinquedo que o meu padrinho médico, António Emílio Sendas, ofereceu-me uma vez um caleidoscópio. Então aquilo fazia as imagenzinhas, uma pessoa rolava com aquilo e aquilo apareciam várias imagens. Eu disse aquilo, coisa nunca vista. E foi assim, de brinquedos era praticamente só isso, não havia. E jogos? Jogos. Os jogos, são os jogos que nós fazíamos cá. O que eram os jogos de cá? Era jogar a pela, a tirar uma bola de trapos, muitas vezes era de trapos, para a parede e apanhar aquilo. Já não sei como é que se... E o outro jogo era pôr uma pedra no meio da rua e depois atirava-se a bola e ia rolar para bater na pedra. Depois aquilo contava pontos. Já nem me lembro bem como é que era. Era o mourão. O meu irmão disse que era o mourão. A pedra. A pedra era o mourão, era o muro. Era o muro onde a bola tinha de bater para se ganhar. E depois, para se ganhar. Passaste por fora não ganhavas, passaste direito lá. À pedra, ao mourão, ao mourão ganhava. Ao mourão. Essas eram as brincadeiras, não eram as mais? brincadeiras. Eram só essas? O mourão e o... Para as pedras? Não havia depois a barra, como era? E havia o ferro, a lançar o ferro. Isso. E o pino, então o pino. E depois havia o fito. Também havia. Punham-se 2 pinos a determinada distância. Uma pedra aqui de pé e outra além. E depois jogava-se o fito com outra. Com outra pedra. Que era o fito. Era a malha. Ganhava 3. Era a malha, não era? Se não tombasse o que estivesse mais perto, era o que ganhava, mas não ganhava tanto. Era assim que fazíamos. E andaram a estudar a primária aonde? A primária eu fiz a 3ª classe aqui na Terra. Tinha como professora uma senhora do Felgar, Maria Zulmira Praça, tinha o 6º ano. Ao fazer o exame para o magistério, reprovou e o tio, padre, diz, não vais mais, vais para o regente escolar. E ela esteve cá como regente escolar.
A primeira regente escolar que eu tive era de Bragança, filha de um moleiro do Rio Sabor. E essa senhora que estava instalada em casa dos meus pais, tudo vinha parar a casa dos meus pais, batia-me e dizia ela que hoje bati-lhe só para o ver chorar. Porque eu, ao chorar, fazia qualquer trejeito com a boca que ela batia-me por isso. Fiz a primeira classe com ela, depois fiz a segunda e a terceira com essa tal Zulmira Praça. Mas, como ela tinha o 6º ano, quando precisaram de uma professora, porque aqui era apenas um posto escolar, para uma escola, vieram-na buscar e eu fiquei, disse, agora vem outra regente, com certeza meio analfabeta, a irmã mais velha estava em Sambado, era professora em Sambado, e o meu pai diz, olha, vais para lá. E eu fui para lá, estávamos instalados em casa dos nossos padrinhos, dos Sendas, estávamos lá instalados e fiz lá a 4ª classe. Fiz a 4ª classe, tinha 10 anos. Era para ir fazer a admissão, mas o meu pai disse, não, és muito novinho, ficas mais um ano. No ano seguinte, a minha irmã foi para os Vilares. E aí eu fui para lá, além de fazer companhia a ela, lá me preparou para o exame de admissão, e então fui fazer o exame de admissão a Bragança. Nós daqui íamos para Bragança estudar. Como é que A deslocação daqui para Bragança, que era muito frio, se apanhava aqui no Alto do Rolais, que é um planalto que há logo aqui a seguir, e era um frio tremendo. Escreva lá o itinerário. O itinerário, saíamos daqui pelas 10 da manhã, subíamos a cavalo, porque cá na casa havia cavalos e burras e tal, ia-se a cavalo. Só uma vez vim a pé, porque vim com uns tios meus, foram à feira à Bragança, e eu quis vir com eles, então vim de Grijó a pé com os meus tios, passar aqui as férias de Carnaval. Mas íamos a cavalo e então saímos às 10. Porquê? Porque gastávamos umas 5 horas para chegar a Grijó. Isto para haver tempo do funcionário que ia connosco, criado, poder voltar e regressar aqui ainda mais ou menos com um dia. Portanto, até Covelas subíamos até ao cimo da serra, íamos pela serra adiante, até a direção de Valbem-Feito, depois descia-se por ali abaixo, Valbem-Feito, Grijó, estação de Grijó. Eram à volta de 5 horas no meu redondo. Era essa a vida. Depois de Grijó para Bragança, apanhava-se o comboio às 6 da tarde, às 8, quando ia dentro do horário, porque geralmente chegava às 9 e tal, porque íamos na altura em que o comboio ia cheio de estudantes, muita malda, e lá chegávamos a Bragança à hora que o comboio chegava, com 8, 9, 10 horas. E fez o liceu em Bragança. Fiz o 5º ano em Bragança. Depois o 5º ano abriu a escola do magistério, entretanto, tinha aberto uns anos atrás, e como os meus irmãos já eram professores, já tinha 3 professores, estava eu e uma minha irmã, fizemos o 5º ano no mesmo ano, ela foi estudar aos 18 anos, e 3 anos depois tinha o 5º ano feito. Entramos no magistério e, como ficámos 5 professores cá na família. A bem dizer, acabar como professores primários ficaram só 2. Foi essa minha irmã que acabou comigo, fez o mesmo ano comigo. A outra, que está entre nós os dois, vive em Bragança ainda, acabou por deixar o ensino e também terminou como professora. Mas chegou a estar como funcionária escriturária no governo civil. Porque andava cá em África, Angola, cá e lá e tal, e às vezes nas vindas para cá, não dava aulas porque era difícil arranjar, mas ultimamente conseguiu ficar até lá na cidade, e acabou assim lá. A mais velha também acabou como professora, aquela que me ensinou para a 4ª classe, e o mais velho também era professor, mas entretanto mudou-se, concorreu para as escolas preparatórias. Quanto é que ganhava? Lembra-se do seu primeiro ordenado? O meu primeiro ordenado foi 1192,70. 5 euros. E depois pouco mais cheguei a aumentar, aquilo quando se aumentava era 5%, 10%.
creio que o ordenado máximo de professor que recebi foi 1.300 escudos. Depois, entretanto, concorri à Inspeção do Trabalho, porque na Inspeção do Trabalho fui ganhar o dobro. O seu primeiro ordenado eram 6 euros, aproximadamente. Pois é. Lembra-se da alimentação? Que é que A alimentação. A alimentação. aqui em casa? Aqui em casa comia-se. O meu pai tinha ovelhas, tinha cabras, tinha um rebanho de ovelhas, um rebanho de cabras, de maneira que os cordeiritos e os cabritos, comia-se as galinhas, os coelhos, porque havia coelhos. Matava-se 4 ou 5 porcos, conforme o que se criava e tal. Não se vendia, era tudo para consumo da casa. Não se passava fome. Não era o requinte do bife ou assim, como é agora uma pessoa quase praticamente come bifes todos os dias. Não é? Na altura isso não havia, porque nem havia quase à venda. A casa em si quase que dava para se viver bem, sem problema. Pelo menos fome não havia. A família é de agricultores. Meu pai é agricultor, proprietário, era o proprietário número 1 aqui da terra. Isto, além do gado que falou, explorava mais o quê? Tinha bois, depois teve vacas, teve machos, tinha cavalos. O meu cavalo do conselho era o meu. Era aquilo. Uma vez o Estado fez ali uma exposição em Alfândega, dos animais que havia, e o meu cavalo que lá apareceu, tirou o número, foi o meu primeiro. Era um cavalo grande. Tinha-me nascido aqui na loja, porque tinha uma égua registada pelo governo, e chegava a Macedo, um posto que lá havia do governo, de graça, não pagava nada. E depois teve um cavalo, criei-o. Primeiro teve a égua, primeiro teve uma filha. Primeiro teve a filha, a égua. Quê? Primeiro nasceu a égua. Dessa égua nasceu uma égua. E depois é que nasceu ele. E depois no terceiro parto. Eu já não ouço muito bem, sabe? No terceiro parto morreu. Foi uma pena, era um animal bonito. Era dos canhas de Vila Nova. E na lavoura também tinham pinheiros, árvores, as minhas zonas de... Na quê? Se tinham nogueiras, as nogueiras. castanheiros... O meu pai tinha um amigo em Alfândega, médico, que lhe dizia: Abreu, faça uma plantação que faça tremer a serra. Foi assim que ele lhe disse. E o meu pai disse: plantação na serra só podem ser castanheiros. De maneira que fartou-se plantar castanheiros. E até por graça, os últimos que plantou tinha eu os meus 9, 10 anitos, que são logo aqui atrás. E dizia: eu sou correr da estrada ou para Estão a baixo. secar também. Depois já estão a secar. E dizia ele: olha filho, tu que és o mais novinho, estes são os últimos castanhos que eu planto, são para ti. Não sei como o quê, mas fazem-se as partilhas com os papelinhos e os castanheiros vieram para mim. E então meu pai plantou muitos castanheiros e fez uma coisa que ele achou ainda ao erro. Para que não cobiçassem os troncos dos castanheiros, mandou-os enxertar à altura de 2 metros, 2 metros e meio. E ele depois ainda cortou alguns para madeira e depois tinha tábuas de 2 metros, 2 metros. E dizia: olha, o que eu fiz, a asneira que eu fiz, isto dizia ao meu pai. De castanheiros, quanto a nogueiras, a minha mãe, os pais eram aqui do Pombal, uma aldeia aqui abaixo, foi visitar os pais e o meu avô tinha lá nozes, diz assim: ó Cândida, leva lá para os meninos esta cesta de nozes. A minha mãe trouxe a cesta das nozes, chegou cá a casa e disse: olha, o meu pai deu-me esta cesta de nozes para os meninos. E o meu pai disse: não dás. Eles vão comer muitas nozes, mas estas não as comem. Fez um viveiro e com esse viveiro encheu os lameiros, os ribeiros, tudo para aí de nogueiras. De maneira que a casa chegou a ter mesmo muitas nogueiras. Agora a maior parte já morreu. Chegamos a ser os melhores colheiteiros de nós, antes da cooperativa a ter. Depois a cooperativa também arranjou muita nogueira, plantou muita noz. Mas chegamos nós a ser os que colhimos mais nozes no concelho. De uma cesta delas que trouxe o meu pai do Pombal, que lhe deram lá para os netos. Para os filhos? Para os filhos, para os garotos. Para os netos de quem elas deu. Ai, sim. Pois.
E depois o meu pai, Os garotos que eram os senhores. Que éramos nós. ficamos nós com elas, mas agora tem ficado já muito. Está tudo seco. Olha aqui nesta cortinha tinha ali 3 que vendi ainda, cada uma por Deram as 3 250 contos. 250 contra os troncos delas. Para as 3, para madeira, mas agora já não querem para Agora madeira. Agora ninguém quer madeira, não é? Tenho aí para cima um chão que tem lá umas que até se têm estado a secar e estão secas. A melhor que lá havia já está seca, que estive lá ainda ontem. E agora já não há quem nas queira para madeira. Já não dá Não querem madeira, madeira. dinheiro. Mas houve tempo que dava. Os chopos davam boa madeira, que é muito boa para interiores de mobiliário, porque não queria caruncho. Agora não querem. Eu tenho aqui num lameiro uns tantos, meio os queria despachar. O ano passado caiu um, está lá a Olha, secar, que os altos a fazer. cá ali ao correr da estrada são meus, ali ao passar ao correr da estrada. O senhor ficou cá como agricultor? Eu fiquei cá sempre, nunca saí de cá. Fiquei sempre a tomar conta da casa e do meu pai e da minha mãe. O senhor foi sempre agricultor então? O meu pai só esteve 12 dias na cama, doente. O resto foi ali dentro sempre. E eu durante todos os dias nunca tirei as calças do corpo. Ali deitado numa cama ao correr dele, era tudo qualquer coisa, eu estava sempre pronto. Como era a vida de agricultor? Tinha a criada e tinha a mulher. Como é que era a vida de agricultor no seu tempo, quando começou a mandar nisto tudo? Quando comecei, Se entendia. olha, tinha bois, uma junta de bois grandes, e tinha uma junta de vacas também de trabalho, tinha 2 machos também de trabalho, tinha 2 burras, tinha 2 éguas e tinha um cavalo. E o cavalo era o melhor do conselho meu. O meu pai trazia Tinha, ovos todos os dias. conforme as casinhas. Davam todos os dias à gente, eles eram pobres também. O meu pai já colhia 100 almudos de azeite e há mais, com a tia dou um casal nos Vilares da Vilariça. A tia era de Chambate, a mãe era daqui. E eu estava ao pé da mãe de dia. E à noite ia dormir com a tia a Chambate. E depois a tia deu-lhe o tal casal. Colhíamos a mais 100 almudos de azeite, alguns anos. E outros anos menos, conforme corria. E eu é que tomava conta disto. Desde menino que andava com o seu pai então, na agricultura. Diga-se. Sempre, sempre. Desde menino que andou sempre com o seu pai metido Foi, sim, fui. Nunca desemparei. Fiz a 4ª classe cá. aqui. Aqui foi, sim. Numa professora que até estava cá em nossa casa a comer. E que foi nossa tia. E foi, Casou depois com foi o minha tio- tia, com o irmão tio da minha mesmo. mãe. Foi. E estive sempre ao pé do meu pai e da minha mãe. Nunca os desemparei. Estive sempre ao pé deles. Casei-me e quando me casei disse ao meu pai, olha, eu vou-me a casar. E a minha mulher, esta com a Isolina. De maneira que tínhamos um criado que estava nesta casa aqui. E eu tinha comprado outra casa ali do lado de cima. E nós vivíamos além, que nós nascemos ali à entrada do curral. A nossa casa é aquela da além da entrada. E de maneira que eu disse, o criado, o Simão, vem para esta casa aqui de cima. E nós vamos para a de além. E o meu pai disse-me assim, tu não sais do pé de mim. Trazes para aqui a mulher que ainda cá cabe. Olha que o teu passou de Chambate, casou os filhos e também eu esteve lá ao pé dele uns anos. E tu trazes para aqui a mulher que ainda cá cabe. Era a minha Isolina. Como de fato veio. E eu ainda tinha um irmão e uma irmã solteira. Um irmão ou 2. O Arnaldo e a Maria. Era. Eu ainda tinha um irmão e uma irmã solteira. Ficamos lá todos uma temporada. Quantos pastores tinham? Diga. Quantos pastores tinham? Pastores nós do gado dávamos gelo de meias e às cabras. Antes o pessoal era pobre, não é? Fijavam também. O que era de meias? Era metade do rendimento para eles e metade do rendimento para nós. E o gado era nosso. Nós dámos o gado, dámos os lameiros. Nós temos muito lameiro por aí abaixo. Dámos os lameiros e dámos o gado e eles guardavam. E depois o rendimento era metade para eles e metade para nós. Para nós não estar a aturar o pastor. Mas então chegamos a ter cá em casa o pastor há algum tempo. Eu e a minha mulher depois. Era assim que vivíamos. E faziam queijos? Fazíamos, bom, a minha mulher chegou a ter dias de fazer uma dúzia deles. Queijos. E vendiam? Queijos. Das cabras e do gado. Das cabras e do gado. Tinha Nós dias tínhamos de 2 fazer rabanhos, um de cabras e outro de gado. Gado é ovelhas. Mas eu cheguei a ter 3 rabanhos de gado, ou de ovelhas.
Tinha os chiqueiros até no Vilar, E os queijos vendiam? os queijos vendiam, os parqueiros. Quando é que foi, chegou o primeiro trator, a primeira malhadeira? Lembra-se disso? Malhadeira sem trator nunca tive. Sabe porquê? Porque houve ali uma altura que houve muito desastre, morreram aqui uns 8 em volta de nós, dos tratores, Já agora está na mão. e não me deixaram comprar, que eu já o tinha até falado. Já tinha um trator falado. Mas o meu filho sentiu show, mandou-me dizer, não pai, não compra o trator, os outros também precisam de ganhar. Portanto, quando precisar de trator, mete um tratorista, que nesse tempo até havia muito. Tinha bois, tinha vacas, tinha machos, tinha 2 criados, outras vezes 3, outra vez um homem à gira, mais, muita coisa. E a malhadeira? A Malhadeira. malhadeira. A malhadeira depois, olha, mais tarde deixou de se fabricar, não é? Semeei floresta, tenho muita floresta por aí acima. Deixou de se fabricar e a malhadeira acabou a malhada ali naquela eira. O meu irmão tinha lá uma corriça, sentamos lá na corriça e ainda lá está. Mas essa malhadeira, é preciso ver como é que ela veio parar à casa. Eu já não me lembro, portanto eu nasci em 34, talvez em 1940 foi 3 que compraram. Foi o meu pai, foi o Abílio Moreno ali de Sambada, o pai dos médicos. E foi o tio Júlio de Covela. E um casado com uma prima do meu pai. O meu pai não tinha irmãos, só tinha primos. Tinha muita família, mas era tudo primos. E compraram, os 3 compraram a malhadeira. E depois, mais tarde, o Abílio Moreno vendeu, o meu pai ficou com a parte dele, o parente de Covelas vendeu e o meu pai ficou com a malhadeira só para ele. Os covelas, Com quem é? malhadeira só. Era o Moraes. Depois a malhada acabou-se naquela eira, depois malhávamos para o pulo também, para nós e para o pulo. E malhava-se também para estas aldeias aqui. E Ali ainda para chegou Sambado, ia para o Pombal, ia para uma. A cabreira. Para a Cabreira, ali para a parte Para a sul da Alfândega. Gouveia. E eles quanto é que pagavam? Como é que era o negócio quando o trigo ou o centeio era... Era 10%, como era? Era assim que era 10. Era 10%. Mas a malhadeira tinha dois funcionários a trabalhar com ela. O que metia o cereal que estava à frente da saída. Depois acabou as malhadas ali naquela eira, ficou lá na corriça e ainda lá está. E o motor está aí no lagar. Havia 2 médicos em Alfândega, o doutor Figueiredo e o doutor Miranda, Mário Miranda. O Figueiredo era rico, gastava o dinheiro na jogatina e não exercia profissão. Quando lhe aparecia alguma, e dá ao Miranda, e dá ao Miranda. E o doutor Miranda, que fazia o conselho a cavalo, Num cavalo. nunca faltava. Ia-se Comunicar. comunicar e o doutor Miranda cá estava e ia a todo lado. Isto doutor Como é Miranda. que se comunicava com o doutor Miranda? Era preciso ir lá, mandar um funcionário dizer para ele vir. E a- Porque não e a havia cavalo. telefones, ia a cavalo. Ele tinha um cavalo. E ele tinha um cavalo e vinha. Mas se eu estar sem ele, ainda cheguei a emprestar o meu. Mandava lá o meu criado a levá-lo à alfândega quando era preciso vir cá o coisa, a buscá-lo. E as pessoas onde nasciam? Os senhores onde nasciam? Nascemos no mesmo Cada um quarto na sua todos, casa. Cada um na sua ali casa. na casa. Quando nasceu este menino, que é em 6 de janeiro, dia de Reis, o meu irmão mais velho tinha mais 7 anos que ele. A minha mãe me diz, Armindo, vai ao Pombal dizer à avó para vir cá passar o Reis connosco. Foi chamar a mãe dela, a minha avó que veio assistir ao parto. Era a minha avó que Era as assistia, mulheres, não é? Não que vinha só os assistiam aos doutores. partos da filha. Foram 11. Morreram 3, bebés ainda. As mulheres é que lá faziam partido. Lembra-se quando foi o tempo da guerra? Como é que a guerra de Espanha e depois a Segunda Guerra Mundial, o que é que afetou, o que é que modificou, o que é que chegou cá? E problemas de crise, de... A crise era a fome, haver poucas coisas. Foi em 1945. Aqui acabou. Não havia pão. Não havia o trigo, o centeio, vendia-se a 100, 70 escudos do rajão. o razão, portanto, 3 razões aquilo custava
creio que até é mais. Um professor primário que na altura ganhava 300 escudos, não ganhava para dar pão aos filhos. Muitos traziam os filhos a pedir pelas portas. Professores primários. E não Porque- havia a vender. Pois não havia. Não- Aqui na casa nunca faltou porque a casa produzia muito centeio e trigo. Sempre teve. De maneira que olha, o que o senhor entregava no celeiro era depois distribuído, ficava sempre com uma determinada quantidade para abastecer estas casas, porque eles colhiam pouco. Mas depois A checa foi em 1945. estes E a fome sentiu-se depois em 1946. queriam comprar o Foi quando pão eu fui para a tropa. e era por Às senha. vezes queria comprar um jiu, um moleto, mas chamavam um jiu. Queria comprar um casqueiro, era um casqueiro que eles chamavam. Queria comprar um casqueiro e eu tinha o dinheiro, porque o meu irmão mais velho era professor, já ganhava e às vezes também me mandava dinheiro para lá ele. E queria comprar um casqueiro e não havia quem o vendesse. Em 1946. Se os ricos passavam essa dificuldade, como eram os pobres? Os pobres coitados, olha lá. Como é que essa gente Lá vinham à geira, foi lá atingido vinham. pela guerra? O meu pai lá tirava 5 litros de azeite a um, outros 5 litros a outro, 5 a outro, lá vinham à gira a fazer qualquer coisa, e lá iam pagando aos 5 o corpo. E o Não pão havia azeite, cá não cheira o meu pai, ninguém colhia azeite para gasto. no era tempo. por senha. Antigamente, agora já Compravam colhe, e já era tudo por colhe. senha. Agora já quase toda a gente colhe azeite, não é? Mas naquele tempo, quando cheira o meu pai, quase não colhia, ninguém colhia azeite para gasto. Lá havia um ou outro que já tinha uma pinga, mas pouco. O resto era tudo uma miséria, era uma pobreza. Pronto. O que é que Mas- comiam eles? Mas o meu pai tinha dado uma tia, a tal tia de Chambado, um casal que estava mais ou menos no de azeite. E o meu pai já mandou educar os filhos, porque já tinha o azeite, já ia vendendo, e vendia o azeite já aos pobres. E pronto, e gastava ele, gastava... E davam muito. Ele chegou a ter o armazém nos vilares, porque as oliveiras eram lá, e chegou a ter lá parte de um lagar, e fazia lá o azeite e ficava lá no armazém, que agora é uma garagem. Porque de antes não era como agora. O azeite, de antes, armazenavas e depois vinham Os almocreves. os almocreves com os odres de cabras e coisas, vinham buscá-lo às aldeias onde eu havia. O meu pai tinha lá armazém também nos vilares da Vilariça, onde tinha o casal, e de maneira que tinham lá umas talhas em volta do armazém, dentro do armazém. E depois vinham-nos a buscá-lo e lá o vendia. Lá levavam-nos outras, antes eram outras, de cabras. Então não eram de- goletas? Eram outras, não eram engoretas, Isso intensos, já foi lá mais depois. atrás. Depois adiante é que vieram as engoretas, mas mais atrás eram outras, das cabras, Vasilhas de lata. em que eu levava. Dois. E depois logo vendia assim, olha, lá se ia vendendo, lá íamos indo. Mas o meu pai nunca teve assim dificuldades porque a tia lhe deu o tal casal, porque se não desse o casal já tinha mais dificuldade. E nesse tempo o povo não tinha azeite. O meu pai tinha o tal casal, porque o azeite de antes só se dava na Vilariça. Cá não se dava, mas agora já se dá também. Agora dá-se melhor cá em cima que lá em baixo. Há de ser. Lá em baixo é muito seco. É mais o calor quente, aperta aquilo é muito. mais quente. E aqui na Serra, Valdossa está cheia de olivais. Eu tenho lá 2 olivais, no termo da alfândega e chambada, e ainda tenho um azeitonito, ainda tenho uns baguitos, mas este ano, porque este ano não há azeitona. As oliveiras este ano têm pouca. Quando foi a guerra, o que é que o senhor sentiu? Já era crescido, já era homem? O que é que sentiu as faltas na vila? O que é que se passava aqui nesta terra Quando foi da guerra, da guerra? olha, coitados lá iam parando-se uns aos outros. Olha, o pão não havia. E era preciso ir a buscar a alfândega e era com senha. A farinha, por peneirar, que era para cozer. E depois, cá, só 2 ou 3 é que colheram pão. Colhiam em casa do meu alcino, ali na nossa, e mais 1 ou 2. Havia ali uns guardas, um guarda muito mau, que era um cabo da guarda. Estava ali guarda e era proibido vender o pão. O meu pai tinha lá na tulha e não podia vender.
Não sei, teria que levar para o celeiro para dar esta coxinha, não sei. Vieram cá 2 do Vilar, nos Vilares também não escolhi dinheiro nenhum. Vieram cá, e o meu pai, coitado, vendeu-lhe 8 razões para aí, 4 a cada um, ou 6 a cada um. O guarda estava para aí à espreita, o cabo. Viu os homenzinhos com o pão, e as coitadinhas mortos para o levar e para o moer e para o cozer. E disseram que eu não tinha bandido. Eles não tinham remédio, estão a dizer quem foi. Então, foi o tichaleiro. Eles vieram cá e o meu pai andava na cotinha e eles foram logo gastar com ele. Então o senhor vendeu pão, foi bandido. Então lá já connosco procuram. E nós estamos na varanda e vimos a cortinha e a minha mãe diz assim, olha, o guarda está ali ao pé do pai e vai lá levar. E ele foi logo com eles para a vila. Mas a minha mãe também era assim muito atilada e tinha uma égua e foi lá por alvar da égua e foi logo direito à vila, porque eles foram por outro caminho. Chegou lá, foi-se a ter com o irmão do meu Alcino, com o mais velho. O irmão mais velho, que era vogal da Câmara neste tempo. E dava lá aulas em alfândega. E ele que disse assim, então o que anda a fazer, senhora Azuzinda? Olha, venham cá porque os guardas vieram, foi a buscar um António. Nem o deixaram ir a casa, não o deixaram ir a casa. O guarda morreu. E ele disse assim, não se aflija, ande que se meteram no porão, lá está muito tempo. Lá foi, lá o botaram fora e lá se veio embora. Eles vão lá foram para o pão. Só por vender trigo. Só por vender Só pão. por vender o pão. Centeio. Que era Pão, proibido. centeio. Mas o meu irmão, como era vogal lá da Câmara, resolveu logo tudo, não deixou entrar no porão. Este ano foi um ano muito ruim. E havia gente que tinha filhos e não tinha para cozer. Não vendiam. Quando dizem pão, É centeio. O pão é centeio. Era E centeio. o trigo é trigo. e aqui comia-se mais centeio. Era mais centeio. Porque E as terras eu produziam colhi muito trigo. produziam mais centeio que trigo. O E o trigo- trigo dava mais dinheiro na O venda. trigo era só para as festas e para alguns ricos. Para os que abriam, que já comia trigo. Eu ainda cheguei a colher do trigo. E muito centeio, porque tinha muitas crias, muitas terras. Então, o trigo era só para os ricos, diz ela. Era. Eu estava doente. Mas olha que eu ainda um ano colhi 1000 razões de trigo. Tinha E uma 600, e 700, e 800, e 400, e de centeio, 700 e 800 razões. Colhindo em tempo. O Alcino tinha um irmão e andavam os dois na lavoura, iam por lá com os homens e levavam merenda, pois não se ia lá com o jantar. E a mãe tinha lá trigo e pão, e centeio. E depois o Arnaldo dizia assim, olha, vamos a comer trigo primeiro, podemos morrer e ficar cá o trigo. Assim, se morrermos já levamos o trigo, só ficou só. Coitado, gostava muito do trigo, Arnaldo, gostava muito do pão. Mas por aí passava muita fome de pão. Não havia. Mas nós, O que é que felizmente, comiam? É? Se passavam fome de pão, o que é que comiam? chegaram a passar fome. Olha, batatas e milhos e feijões e o calhau. E couves e o que havia. Vá. Arroz também era postanha. O açúcar também era postanha. E depois era preciso dinheiro, e eles não tinham dinheiro. Minha mãe lá em casa faltava porque toda a gente lhe fornecia as senhas. Minha mãe, além das senhas que tinha ela direito, o Zé Povo, minha mãe às vezes dava-lhe batatas, eu dava-lhe dinheiro e ficava com as senhas. Houve casas aí que passaram fome. Havia gente a passar Outras fome, não, gente a outras já passar viviam fome. ido. Foi mal para todos. não é? Foi. Pois era bem, mas nós tínhamos sempre que comer, sempre coisas. Colhíamos muito, tínhamos muito movimento e tal. Mas muitas vezes o meu pai se levantou da mesa, interrompeu a refeição, bem a minha mãe lhe custava. Ô António, acaba de comer.
Porquê? Aparecia um a querer o azeite, o batatas, o pão, e o meu pai levantava-se da mesa, suspendia. Não, vou servi-lo porque deve precisar de azeite para dar um caldo aos filhos com azeite. E vinham muitos povos a pedir por aqui, e caldeireiros. Andava muita gente por aí, caldeireiros e povos, e dormiam muito aqui, estava aqui um cabanal. E ele, coitado, E ela era o palheiro da Salgueira, com ia lá a casa, a dormir. não dizia à mulher que deixa, ia ele. Ia à panela, lançava uma malga de caldo, trazia-lhe cá. Partia o pão, trazia-lhe aos cá. Então onde é que foste? Fui ali aos caldeireiros, tinha a trazer de comer, coitado. E se visto por aí alguém, chamava ele, eu estava lá, chamavam, e onde é que a mãe tinha o queijo e a carne, tínhamos sempre carne lá embarrada na... Matamos sempre na 2 ou 3 mosqueira. porcos. Ia lá, partia a carne, partia o queijo e levava-lo ele, não estava a dizer à mulher, dá cá. Vinha ele pelo. O meu E os pai- trabalhadores E também, dava a comer em casa. também fazia parte Fazia do do pagamento. pagamento. Lembra-se ainda o que é que lhe pagavam, o que é que lhe davam, as quantidades. A quantidade era 1 litro por dia. 1 litro e depois ia ao garrafão a acompanhar quando se acabasse aquele litro, se eles não ficassem, às vezes ficavam meio os grogos e tal. Né? O meu pai, quando eu ia com ele, que era garoto, que ia para o Vilar com ele, tinha lá o casal e tinha lá o armazém e tudo, assim que entrasse ao Vilar e que dissesse para o Vilar abaixo, onde havia muita gente, sentados de um lado e do outro, coisa, tudo se levantava assim que ia ordenar ele. E depois olha, lá iam a ter ao armazém, ali ia ao armazém, lá davam uma pinga de azeite a este, outro aquele, outro. Distribuía. E eles gostavam todo dele, como o meu pai era muito amigo dos pobres. O meu pai dizia, esta gente, nós estamos cá mais, porque as oliveiras estão na terra deles. Isto devia ser deles, não era nosso, mas vimos cá nós é que tomamos o proveito dessa coisa. De maneira que ele, porque trazia o proveito, achava que devia distribuir algo.